Hoje vamos falar de Srila Prabhupada. Sábado, 4 dias atrás, houve um festival de Prabhupada em Los Angeles e dei uma conferência nesse festival. Eu gostaria de outra vez explicar alguns pontos que eu expliquei nessa ocasião. Sobre Srila Prabhupada e o que podemos aprender de Prabhupada e sobre Prabhupada. E são pontos que talvez vocês já ouviram, ou histórias que já ouviram, mas que podemos sempre repetir porque são tão importantes. Um primeiro ponto que já falamos antes é que cada membro da ISKCON, cada Vaishnava, todo devoto possui a mesma oportunidade de conhecer Prabhupada, de desenvolver um relacionamento íntimo com Srila Prabhupada. Isso não depende de ser o discípulo iniciado diretamente por Srila Prabhupada. No caso, eu pessoalmente sou discípulo de Prabhupada. Fui iniciado por Srila Prabhupada no início do ano 70. Porém, quando estudamos o que Prabhupada falava, o que declarava, o que escrevia, como Prabhupada se apresentava ao mundo, ao público, como se apresentava aos devotos, podemos ver claramente que, em primeiro lugar, Prabhupada se entendia a si mesmo como o fundador Acharya da ISKCON. Por exemplo, quando Prabhupada se apresentava a pessoas importantes, líderes culturais, líderes políticos, pessoas importantes, Prabhupada se apresentava como fundador, Acharya da ISKCON. Num sentido, Prabhupada dizia que ele queria que todos seus seguidores, todos seus discípulos fossem acharyas, porque a palavra acharya simplesmente significa uma pessoa, um devoto que dá um bom exemplo, que se comporta bem e que ensina não somente com suas palavras, mas também com sua vida, com seu exemplo. E, obviamente, Prabhupada queria que seus seguidores, seus discípulos, dessem esse bom exemplo como Vaishnavas e que também ensinassem. Claro que Prabhupada queria isso, por isso ele disse que ele queria que todos os seus discípulos fossem acharyas e seguidores, claro que as próximas gerações. Por outro lado, existe outro sentido, outra definição da palavra Acharya, que significa os grandes líderes da civilização védica. Como Prabhupada disse que toda a civilização védica está sendo guiada pelos grandes acharyas. Nesse sentido, neste momento, nesta fase histórica, Prabhupada é o grande acharya, o fundador acharya que estabeleceu as normas
as regras, a estrutura espiritual e administrativa, a linguagem da ISKCON, desta manifestação supremamente importante na Terra da missão de Gornitai. Eu lembro que quando um irmão espiritual de Prabhupada, Sridhara Swami, estava prestes a deixar o corpo, o GBC mandou um grupinho de 3, 4 devotos para cumprir com as normas Vaishnava, de pedir perdão por qualquer ofensa, num sentido, nos despedir de um Vaishnava mais velho. Eu fui membro desse grupo, talvez pelo fato que eu sempre mantinha uma boa, digamos, uma boa relação, bom relacionamento com os irmãos espirituais de Prabhupada, ao mesmo tempo que eu me mantinha bem firme na minha fidelidade à missão de Prabhupada. Mas, ao mesmo tempo, eu respeitava seus irmãos espirituais. E assim, quando fomos lá, Navadvip, ao ashram de Sridhar Swami, foi interessante que, na conversa que tivemos, Sridhar Swami nos implorou, com lágrimas nos seus olhos, nos implorou que cuidássemos da ISKCON, porque, como ele disse, todos os outros grupos Gaudiya Vaishnava dependiam da ISKCON, que a ISKCON era e é a manifestação principal, mais importante da missão de Gornitai. E Srila Prabhupada é o fundador, Acharya, com A maiúscula, fundador Acharya dessa manifestação mais importante da missão de Sri Sri Gornitai. Agora, se fosse um fato, se fosse a verdade, de que eu, simplesmente por ser discípulo iniciado de Prabhupada, se fosse o fato que eu tivesse, digamos, um relacionamento automaticamente um relacionamento mais íntimo com Prabhupada, e isso levaria a uma conclusão absurda, que seria que com cada geração nova de Vaishnavas, que, por exemplo, os gurus originais depois de Prabhupada, os discípulos de Prabhupada, que são gurus, têm seus discípulos terão seus discípulos, e eles terão seus discípulos, cada geração ficaria cada vez mais afastado de Prabhupada. Assim que em 100 anos, 200 anos, teríamos um movimento, um ISKCON, muito longe de Prabhupada. Se intimidade com Prabhupada dependesse de proximidade física, seria o caso. Mas, obviamente, isso não é o caso. Mesmo Prabhupada sempre dizia que não pense que Arjuna teve a vantagem de falar diretamente com Krishna. Eu não tenho essa vantagem, assim que eu não posso ter aquela amizade com Krishna. Prabhupada disse que não. Intimidade com Krishna, amizade com Krishna não depende disso, porque Krishna está em toda parte. Assim mesmo, Prabhupada penetra este movimento como fundador Acharya, e meus discípulos
meus discípulos ou outros discípulos da sua geração, ou de outra geração, têm o mesmo relacionamento com Prabhupada como o fundador Acharya. Assim que a relação mais íntima com Prabhupada pertence àquele devoto que se entrega mais a Prabhupada, que se rende mais a Prabhupada. E claro que cada geração de Vaishnavas, para se aproximar de Prabhupada, para obter a misericórdia de Prabhupada, cada geração precisa executar seus deveres respectivos. Certos deveres ou dharmas são universais. Por exemplo, todo mundo canta ou deve cantar Hare Krishna. Todo mundo deve evitar a gratificação dos sentidos. Todo mundo deve ouvir Srimad Bhagavatam, tentar morar com Vaishnavas, etc. Porém, além ou a parte dos deveres universais dos Vaishnavas, existem deveres específicos, como, por exemplo, o dever de um marido, o dever de uma esposa, de um filho, de um pai ou mãe, o dever de um sannyasi, de um brahmacharini. Por exemplo, um discípulo meu terá um dever especial para comigo. Porém, o que eu quero dizer, cada devoto, em qualquer situação, qualquer varna, em qualquer ashram, em qualquer geração de Vaishnavas, todo Vaishnava cumprindo, executando seus deveres universais e também seus deveres específicos, terá o mesmo acesso a Srila Prabhupada como fundador Acharya. Por exemplo, um discípulo meu que executa seu dever comigo vai satisfazer Prabhupada, porque Prabhupada, obviamente, está querendo, Prabhupada deseja manter a etiqueta Vaishnava. Assim como, por exemplo, eu também, para satisfazer Prabhupada, eu tenho que executar meu dever para com meus discípulos, meus irmãos espirituais, as pessoas em geral. Por exemplo, se eu trato mal até um cidadão, digamos, frutivo, uma pessoa que nem seja devoto, mas se eu trato mal, obviamente Krishna não está satisfeito e Prabhupada não está satisfeito. Assim, cada pessoa, com tal que execute seus deveres universais e específicos, abre a porta a Prabhupada. E nesse momento, a intimidade com Prabhupada, de realmente conhecer Prabhupada, compreender Prabhupada, sentir a presença de Prabhupada, receber potência de Prabhupada, todo mundo tem a mesma oportunidade. E terá a mesma oportunidade sempre que exista esse movimento, em qualquer geração.